E aí a gente vai olhar as funções de ter N plates de campos, então necessariamente as massas são degeneradas como resultado também das identidades de ordem. Em geral, a gente coloca isso assim, né? A gente, quando vai escrever o Lagrangiano, a gente coloca, sei lá, um termo assim, N2 IJ, a matriz de massa, N2 IJ, e J. Então a gente já organiza, normalmente a gente já organiza a matriz de massa diagonal, a gente já pega alguma coisa que seja N2 que dá φ. E aí, já que já é invariante, então a gente já parte do pressuposto de que as massas são iguais. Mas se a gente partisse do pressuposto, deixasse a matriz de massa genérica e impusesse a condição da simetria, a gente sabe que no final do dia, se não houver quebra de simetria, a massa tem que estar, não houver quebra espontânea, né? A massa tem que ser degenerada. Então, o termo de massa já é um termo para cada N plate, para cada multiplate de campos, eu tenho uma massa única, né? Por causa dessa implicação aí da identidade de ordem. Tá legal? Podia explicar, você tem esses dois ali quebrou essa. Ah, esse aqui, né? Ah, aham. Você está dizendo que você quebrou a simetria. Deixa eu pegar aqui, né? Eu estou dizendo que eu quebrei todas as simetrias S2, quer dizer, eu quebrei os três geradores aqui, vamos dizer assim, o I1, o I2 e o I3, que são geradores, né, de SU2. Quebrei esse gerador aqui também, quer dizer, eu quebrei, não, o vácuo quebrou esse gerador. O vácuo quebrou esse gerador, então, quer dizer, qualquer gerador atuando naquele objeto lá dá diferente de zero. Pode até dar igual a ele. Quando eu peguei o gerador de hipercarga e atuei no vácuo, isso aqui dá o próprio vácuo. Mas isso aqui não significa invariância do vácuo. Significa invariância do vácuo é quando a matriz do grupo, atuando no vácuo, deixa o vácuo invariante. Aqui, estou dizendo que o gerador deu diferente de zero. Quando tem invariância sobre o grupo, isso significa que o gerador mata, né, esse estado. O gerador tem que ser zero para que na exponencial, se a ação de todos os geradores sobre um certo, se a ação de todos os geradores sobre esse estado aqui é zero, essa exponencial vira identidade. Só sobra a identidade, os termos geradores vão dar zero. Então, eu tenho invariância do vácuo. Mas invariância do vácuo não significa, por exemplo, que um gerador deixa o vácuo invariante. Invariância do vácuo significa que todos os geradores têm que matar o vácuo, têm que aniquilar o vácuo. Aqui deixou invariante, mas não aniquilou o vácuo. Então isso aqui quebrou a simetria. Eu preciso que o gerador é zero. Então, esse gerador aqui, esses três geradores não dão zero, e aí a gente vê, deixa eu parar, só. E o gerador I3, que é 1 meio de sigma Z, quando esse gerador aqui atua no vácuo de Higgs, ele vai dar para nós 0 menos V sobre 2, meio lá. E aí, quando o meu gerador Y atua no vácuo, ele atua, tem aqui um meio, né? Eu vou ter aqui 0V. Então, se eu pegar essa combinação I3 mais Y sobre 2, essa combinação atuando no vácuo, ela aniquila o vácuo. Então, essa combinação aqui, I3 mais Y sobre 2, atuando aqui, esse cara mata esse exatamente. Então, esse vácuo, aqui ele fica aparentemente invariante, mas não é invariante, ele é quebrado, ele tinha que ser zero. É esse aqui que dá zero. Então, uma transformação desse tipo, I alfa, I3 mais Y sobre 2, atuando nesse vácuo, esse sim, deixa o vácuo invariante. Esse gerador mata o vácuo e da exponencial sobra só a identidade. Então dá 0V. Então, esse vácuo aqui é invariante sob essa simetria residual. Então, desse S2 e desse 1, esses três geradores foram quebrados individualmente, esse cara foi quebrado individualmente. Mas essa combinação não foi quebrada. Então, sobrou essa simetria abeliana. Daí você diz que a quebra espontânea ela vem no S2 para o 1. Isso. E daí você, na verdade, você restaura a simetria. Eu mostro que a quebra dos 4 geradores não significa que todas as 4 simetrias, eu tenho 4 geradores aqui, 3 aqui e 1 aqui. Então a quebra de todos os geradores individualmente não significa que a simetria foi absolutamente perdida. A gente mostrou que apesar de individualmente todos eles serem quebrados, essa combinação é mantida.
Então sobra uma simetria exata. Mas a gente só associou a carga porque a gente conhece Gelman e Tigel. E porque a gente já partiu de Gelman e Tigel. E como é que a gente não sabe que não tem nenhuma outra combinação que pudesse ser associada ao número quântico conservado? A gente tem que fazer por inspeção? É por inspeção. Você faz por inspeção. Tem um trabalho em chinês, de 1974, um trabalho que é um clássico nessa área, o trabalho Lin Feng Li. É o autor do Cheng Li, é o autor do livro do Cheng Li. Ele tem um PhD em 1974, em que ele tenta elaborar critérios gerais para você verificar que geradores são quebrados. Então ele pega grupos gerais, representações gerais, ele faz uma tabela assim, muito sistemática, mostrando se a simetria for um grupo SOM e o campo de matéria que quebra os campos de Higgs estiver numa representação espinorial de SON ou numa representação fundamental, o que sobra e o que não sobra. Ele faz uma análise, até o título do artigo dele, eu acho que é The Group Theory of Spontaneous Symmetry Break. É um trabalho muito ilustrativo, muito bom, é um clássico. Na década de 70, assim, todo mundo leu esse trabalho para poder entender, porque era época de muita formulação de modelos, model builder, né, para unificação e tal. Então esse trabalho do Lin Feng Li foi um clássico. Ele dá vários critérios de teoria de grupos, né, para você analisar que geradores são quebrados, que não são quebrados. Ele fez uma tabela muito boa, que depois o Slansky incorporou, depois tem no Physics Report do Slansky, de 1974, né? De 1979, é um Physics Reports. Esse Physics Report também, o Slansky, ele faz uma, tipo assim, coleção Shawn da grande unificação. Ele pega todos esses macetes de grupo, como quebra, ele incorpora os resultados do Lin Feng Li e ele obtém esse resultado por computação. Ele faz computação, na época era computação simbólica, não tinha meio, não nada, o pessoal usava umas computações simbólicas para tirar esses padrões de quebra, mas a coisa é feita por extensão. Depende do grupo e depende da representação. Mas aí, Dória, o que tem que você queria levantar? Eu estou com na energia de 220 Hz, né? Quer dizer, até antes eu tinha quebra espontânea. Tem? 245. Tá aqui nessa energia, tá? Então, vamos ver. Antes, como é que está? Estava no passo 2 e passo 1. E depois eu passei para o 1. Isso, quando chegou nessa escala de energia, o campo de Higgs, né? Quer dizer, vamos dizer assim, você chegou nessa escala, você tem o potencial de Higgs é esse aqui, vamos colocar assim, M2, Φ mais G sobre 4, M sobre 4, Φ Φ ao quadrado. Então, quando você chegou numa energia na faixa de 246 Hz, esse parâmetro aqui se tornou negativo. Tem uma transição. Você está acima de 246 Hz, esse parâmetro é positivo. Quando você vai na faixa de 246 Hz, esse parâmetro se torna negativo e aí você pode ter um valor esperado no vácuo do Higgs diferente de zero. Então você gerou, mas isso não quer dizer que você quebrou a simetria, quer dizer que esse dublete adquiriu o valor esperado no vácuo não trivial. Então, isso não quer dizer que quebrou a simetria. A simetria só é quebrada depois que, como o Pipo falou, você inspeciona a ação dos geradores. Aí você vai pegar todos os geradores de SO2, vai pegar o gerador do 1 e vai atuar em cima desse estado. Se pelo menos um der diferente de zero, é porque você quebrou a simetria. Então, o primeiro passo é você verificar se você pode ou não gerar funções de Green de um ponto que não são triviais. Se todas forem zero, é claro que essa equação vai ser trivialmente obedecida. Se todos os V's forem zero, isso aqui é uma matriz, né? A identidade ordem deu isso, GA e J, VJ igual a zero. Então, se todos os V's são zero, essa equação é trivialmente obedecida. Agora, a questão é, será que eu posso ter V's diferentes de zero, mas todos os geradores aniquilam esse V? É isso que é a quebra espontânea da simetria. Então, todos os geradores, pelo menos um de toda a categoria de geradores tem que dar diferente de zero. Aí aquele gerador é quebrado. 246? Oi? Isso você encontra 246? Quer dizer, isso, o modelo funciona assim, o modelo funciona... 246 eu entendo que você bota o M2 negativo. denominado Isso. Daí, quando você tem o
você tem um vácuo não trivial. não trivial. Ok. Você pode escolher ele assim. Aí você escolhe ele. Aí você está nessa energia. Aí os geradores independem da energia. Os geradores são geradores da simetria. Estão lá plenamente, né, são perenes. Aí você começa a aplicar todos os geradores em cima dele. Então está entendido. Quer dizer, essa aqui, 246, é só para VT M2 menor que 10. Isso. E daí você tem o vácuo não trivial e daí você vai experimentar. Daí você experimenta com aqueles geradores e dá diferentes zeros. E daí você... Mas lá, quebrou. Porque você pode ter V diferente de zero sem quebrar a simetria. Desde que a condição tem que satisfazer. Se essa condição for satisfeita... A tua busca depois é restaurar a simetria. Aí você quer, não quero nem tanto. Então a simetria é quebrada. Isso. Toda essa quebrada, mas eu quero que o eletromagnetismo, quer dizer, não é que eu queira restaurar, eu quero descrever o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, a simetria do eletromagnetismo é exata. Então eu quero ver se esse modelo ele é capaz, né, de por vontade minha, eu quero usar ele para descrever, se ele é vontade, se eu consigo controlar o modelo para ele manter uma simetria 1, pelo menos. Que aí eu vou interpretar. Que não é o 1 anterior, né? Porque não é o 1 anterior, é uma combinação da terceira componente desse com esse aqui. Quer dizer, cada gerador, quer dizer, isso aqui, quando você começa o modelo, isso aqui não é o 1 eletromagnético. Isso aqui não existe carga. Quando você começa o modelo, quando você começa antes da quebra da simetria, você não tem carga eletromagnética. Você tem carga SO2, tem carga com todos os números quânticos que os campos têm, são espinho isotópico fraco e hipercarga fraca. Depois que a simetria é quebrada, aí você vê que sobra esse gerador aqui de 3, né, mais y sobre 2. Esse 3 mais y sobre 2 é um gerador único, então ele forma uma simetria abeliana, o 1. E é essa simetria aqui que você vai interpretar como o 1 eletromagnético. Então o 1 eletromagnético só sai depois que houve a quebra espontânea da simetria. Quer dizer, depois que todos os geradores foram quebrados, e aí você associa esse 1 residual à simetria eletromagnética, porque você quer que ela não seja quebrada. Você não quer quebrar a simetria. Eu sou um pouco burro. Não, vai devagar. Tá? Eu entendo o seguinte. Ontem ele falou que ele viu o programa do Ratinho. Então, hoje a gente está ficando burro. Então é por causa do Ratinho, pode ter certeza. Muda de canal e vai melhorar. A gente tem que dar aqui que nem precisa assistir o programa Ratinho. Não. Ele é tanto. Eu assisto outro programa. Você e outra pessoa que ama o Ratinho, ele foi embora do Brasil, infelizmente, ele era apaixonado pelo Ratinho, André Bitsen. O Bitsen é o cara que faz a física matemática mais refinada do Brasil, né, tocando os limites do Diraciano. O cara, quando ele me falou que ele é fã do Ratinho, ele ficava em Londrina, né, ele falava, o sonho dele era ir no auditório do Ratinho. Infelizmente ele já se aposentou, foi embora para a Rússia e não foi ao Ratinho. Falar no programa do Ratinho, o Ratinho quebrou a simetria lá. Cantores, né? E daí eles dão nota 10 ou 1000. Ah, entendi. Então ele está indo para será que ele toma 10 ou 1000? Sim. Mas o meu problema é que eu como jurado não estou entendendo. Eu não consigo dar 10 ou 1000. Sim. Mas o que eu quero entender é o seguinte, por exemplo, existe uma faixa de energia, que é 246 G. Ali você tem M2 menor que 0. Daí você tem um vácuo não trivial. Não trivial. Então, primeiro ponto, vai verificar qual é o vácuo. Então você tem um vácuo não trivial. Aí você já acende a luz vermelha. Se o vácuo é não trivial... 0,1000. Tá, então, se o vácuo é não trivial, tem chance dessa equação ser circular. Porque se todo mundo for zero, é claro que qualquer GA atuando em zero dá zero. Então eu garanto que não quebrei a simetria. Quando o vácuo dá não trivial, acende o alarme. Vamos ver agora, porque essa equação pode ser violada, porque isso aqui é não zero. Quem diz que uma matriz atuando num vetor que não é nulo, vai dar diferente, vai dar zero. Então aí você... Então o primeiro ponto é esse. É uma condição necessária para a quebra de simetria, mas não é suficiente. Ela é necessária porque eu preciso ter alguma coisa não trivial. Agora, não é suficiente, porque eu ainda preciso ver se os geradores matam o vácuo. Então, quer dizer, o segundo aspecto que você vai ver agora dos geradores. Exatamente. Geradores em cima desse estado. Em cima do vácuo. Esses geradores, você vê que aquela simetria inicial dá diferente de zero. Isso. Todos eles. Todos eles. Então você quebrou os 4 geradores. Você quebrou aí você fala, pô, então quebrou tudo, acabou tudo. Mas aí você verifica, não.
Aí você, quer dizer, é aquela expressão. Você agora vai buscar se existem combinações de geradores que não aniquilam. Um pode aniquilar, um dá diferente de zero, o outro dá diferente de zero. Mas quem sabe a soma ou a subtração, uma combinação linear de geradores, né? A álgebra é linear. Quer dizer, a álgebra do grupo é uma estrutura linear. Então você pode só fazer combinação linear de geradores que você obtém um novo gerador. Então, você combina geradores e vê se vai dar zero ou não. A minha questão entre 0 e 1000, agora, até aí eu vou entender. Assim, é o seguinte, eu tenho que ter alguma coisa que dê zero para ter uma simetria. Se eu quiser ter uma simetria residual, exatamente. Senão não tem uma simetria. Daí você diz, bom, agora você está voltando para o eletromagnetismo. Então, vou colocar aqui, então tem uma simetria G. E aí essa simetria G atuou no vácuo, foi quebrada. Vamos dizer que sobrou um subgrupo H. Então pode ser que tenha um conjunto de geradores, né, que se formam e que aniquilem o vácuo. Então isso aqui significaria que a minha simetria G foi quebrada, mas eu ganhei uma simetria residual, que é esse subgrupo H constituído por essa combinação linear de geradores que mata o vácuo. Então isso aqui é a simetria residual. Então, você quebrou a simetria G totalmente, então você pode quebrar, você pode ter um problema com uma simetria SO4, e aí você pode ter um vácuo de tal maneira que no final do dia a tua simetria residual seja, por exemplo, um SO3. Assim, você pode ter sobrar um SO3 para você. Por exemplo, se você pegar, vamos devagar aqui um instantinho só. Pode falar, então fala aí. Vamos deixar. Deixa eu falar, daí eu falo assim. Fala aí. Não, fala você. Daí que você foi pegar o eletromagnético e aquele você deu uma simetria de novo. Isso. Você disse, eu tenho que ter simetria. Isso. Se não tem simetria, eu não posso fazer física. Daí você teve, a tua busca foi buscar. Daí que vem a questão seguinte, você começou lá em cima e acabou no eletromagnético. Isso. Será que todo esse caminho é necessário? Entendi. Entendeu assim? Certo? Entendi. Ou é um caminho? É um caminho. O que você tem em mente? Nesse um caminho, que você está mostrando aqui, você foi obrigado, o caminho está legal, você fazer um caminho, ninguém está ligando. O problema é o seguinte, que aí você trouxe uma partícula, Deus, certo. E aí você traz uma coisa muito forte, desse teu um caminho. Certo. E daí você a pergunta se você não poderia ter um eletromagnético desde o início. Desde o início. Porque no final da sua história, você acabou com um eletromagnetismo de novo. Como ele falou, não é o eletromagnetismo outro, do Marx, mas um outro eletromagnetismo também. Quer dizer, então vamos dizer assim, até que ponto eu não estou tentando enganar a teoria? Não, digo, enganar a teoria. Daí é 1000, até na coisa mais, digamos, o problema é que para mim, assim, dar 1000 como satisfação, eu daria 10 também. Eu não sei se eu dou 10 ou 1000. Porque você, de repente, você trouxe nesse caminho uma partícula Deus. E a gente que é físico sabe que o ponto mais delicado em física é a universalidade. Se você não tem noção de universalidade, você não deve fazer física. Se você não tem noção, por que o Lula não quer falar com o Temer? Porque o Temer violou a democracia. Quer dizer, a democracia é uma universalidade que nós temos. Ele quebrou explicitamente, né? Foi espontâneo. Foi por decreto. Quebra explícita. Mas, digamos, então, as universalidades, elas são essenciais também no funcionamento. Não basta apenas ter isso que... Você dá só uma... Eu quer falar alguma coisa? Não, eu posso falar besteira porque eu não sei isso aí. Todos aqui estamos reunidos para isso. Mas parece que o que a gente está tentando obter, a gente observa elétrons. Eles têm massa e eles têm carga. Então você está partindo de pedaços de elétron que a priori não tinham massa nem carga, no sentido que a gente fala. E você vê que se você observa as simetrias que você está propondo, depois desse procedimento que você propõe, ele ganha naturalmente massa e naturalmente carga pelo procedimento. Então, só teria outro jeito de fazer isso se você partisse de outras componentes, que não fosse um elétron left por SO2, né? E um singlet por um. O que você está falando é verdade, mas vamos dizer assim, a gente deve responder isso de uma maneira mais básica. Vamos dizer assim, não responder, mas assim, argumentar. Né? E não quer dizer que é a resposta, mas é um pensamento. Eu pensaria o seguinte, por que tudo isso? Quer dizer, a gente começa com a simetria S2, vai
entrando, depois volta e tem eletromagnetismo. Por que eu não parto logo com eletromagnetismo? Por que eu fico introduzindo todos esses efeitos especiais e no fundo o que vai me sobrar é eu boto SO2, eu não quebro SO2, quebro 1, aí misturo SO2 com 1, sobra 1. Opa, ganhei, depois de todo esse esforço, ganhei o 1 no final do dia. Uma maratona danada para ficar no final de tudo com 1, é o que eu queria desde o início. Então, eu acho que aí é a questão da universalidade, que você tanto gosta. Eu acho que o que está em jogo aí é o seguinte: nós temos duas interações, entre as 4 interações da natureza, nós temos duas, né, que funcionam assim. A simetria, quer dizer, o eletromagnetismo, ele está associado a uma simetria que é a conservação da carga. E é uma interação, vamos dizer assim, induzida, né, formada, uma interação que se passa a partir da carga. E, claro, consequências da carga, magnetismo, momento magnético. Mas o elemento fundamental do eletromagnetismo é a carga. Daí, você tem uma outra interação que não tem nada a ver com o eletromagnetismo, que Fermi já tinha mostrado, tem uma constante de acoplamento completamente diferente, tem decaimentos completamente diferentes, muda a carga, quer dizer, a interação fraca, ela muda o sabor da partícula, o elétron pode virar neutrino, o quark D vira quark U, você muda a partícula, ou seja, você muda a carga e você tem essa interação. Então a interação fraca, que é uma outra interação, ela se processa ela mexendo na carga elétrica. Então as correntes fracas são carregadas. Então tem algum quê de eletromagnetismo dentro da interação fraca. Então a proposta era essa. Será que então eletromagnetismo e interação fraca são duas interações tão diferentes, tão dissociadas, se a interação eletromagnética é baseada fundamentalmente na carga elétrica, e a interação fraca, que ela mexe na carga elétrica, ela modifica a carga elétrica, o nêutron vira próton, o quark D vira quark U, o elétron virtualmente emite e fica neutrino. Então você muda a carga. Então é uma interação que se processa com mudança de carga. Então será que essas duas interações não têm uma origem comum, ou seja, tem universalidade por trás delas? Você vai tentar ver se você consegue construir um modelo que mostre que tem uma universalidade, que na verdade essas interações não são duas interações tão diferentes, mas que eu tenho uma física, eu consigo construir um modelo que me descreve essas duas interações distintas através de um modelo único, através de um lagrangiano único. Ou seja, eu tenho um único lagrangiano para descrever, eu não preciso escrever o lagrangiano de Fermi e separadamente o lagrangiano daquele. Eu tenho um lagrangiano único que envolve todos esses fenômenos. Então, vamos dizer, eu parto do pressuposto da universalidade. Então, o método que a teoria eletrofraca encontrou para realizar esse programa foi exatamente o método da pensar. Cada simetria isoladamente teria sua simetria, SO2 e 1, então o eletromagnetismo é o 1. E a interação fraca é SO2, eu tenho as corrente carregada positiva, corrente carregada negativa e corrente neutra, que é uma corrente de neutrino com neutrino, é uma corrente fraca neutra. Então, eu sei que eu tenho que ter essa simetria, só que eu não posso partir, quer dizer, se eu partir com essa simetria aqui, já sendo a simetria eletromagnética, aí entra o que o Pico falou. Eu quero ter, quer dizer, qual é a diferença entre um modelo e uma teoria? O modelo, ele não economiza parâmetros. Uma teoria, ela deve economizar parâmetros, ela deve ter o mínimo possível de parâmetros. Com esse mínimo número possível de parâmetros, você deve gerar resultados, fazer as máximas previsões. Isso é o que você espera de uma teoria, e não de um modelo. Então, se você quer gerar uma teoria, quais são os parâmetros que estão em jogo? Massa do elétron, massa do muon, massa dos quarks, a massa dos dados, quer dizer, as partículas intermediárias, tem uma escala de comprimento, tem uma escala de massa. Então, você pode construir um modelo, mas ele vai ser cheio de parâmetros. E aí você pergunta, será que tem a chance de eu economizar ao máximo os meus parâmetros e gerar uma física mais ampla? Então, a proposta um pouco foi essa, porque tendo a simetria SO2, você já tem universalidade nas constantes de acoplamento, você começa com todo mundo sem massa, então você consegue criar esse dublete aqui do neutrino com o elétron, mantendo o elétron lá separado. Então, todo mundo é sem massa, então você começa sem massa, e aí toda a massa vem de um único parâmetro presente no lagrangiano, que é essa massa de Higgs. Então você começa. E assim mesmo, você não economiza tanto, porque no final do dia, a teoria eletrofraca tem o modelo padrão como um todo tem 19 parâmetros.
a teoria eletrofrágil, tirando, ela vai ter essa massa como parâmetro, vai ter essa massa, essa constante de acoplamento como parâmetro, vai ter a constante de acoplamento de Yukawa, dos quarks, vai ter, então vão ser 6 constantes de acoplamento de Yukawa, dos quarks, vão ter a matriz. Então você vai ter no final de tudo uns 15 parâmetros só na teoria eletrofrágil. Mas é o mínimo número, é o número mínimo que você consegue colocando essa simetria. Agora, a questão é, será que eu preciso seguir esse caminho? Não necessariamente. Esse caminho parece ser o caminho mais econômico para você dizer que você descreve duas teorias distintas, duas interações distintas através de uma única física e consegue gerar essas massas, esses parâmetros, massa dos quarks, massa dos leptons, todas as massas você vai gerar a partir de um mínimo número de parâmetros, que são a única constante de acoplamento de Gauge que tem aqui, a única constante, uma única aqui, uma única aqui, constante de acoplamento de Yukawa, constante de acoplamento de Yukawa, e claro, esses dois parâmetros aqui. Então é um mecanismo, e aí eu diria, esse mecanismo está baseado na universalidade. Mas não significa que ele é o único. Ele se impôs, né, também, assim, aconteceu desse modelo ganhar assim, ressonância, ganhar credibilidade, porque ele fez previsões que aos poucos foram aparecendo. Ele previu as correntes neutras apareceram. Ele previu a terceira geração de quarks, a terceira geração de quarks apareceu. Ele previu a terceira geração de leptons, a terceira geração de leptons apareceu. Então, ele foi fazendo previsões, não digo nem o Higgs, né, que é a última previsão. Vamos dizer, mesmo que a gente duvide de que o que se mediu no LHC foi o Higgs, esse modelo já conseguiu fazer, previu os Ws apareceram, previu os E0 apareceu. Ficou, claro, faltando só o Higgs no final de tudo. Então, eu diria que também o modelo, ele se confirmou, assim, se consolidou na literatura, por causa que essas previsões começaram a acontecer cedo. Quer dizer, o modelo é de 67. Aí a primeira previsão forte que o modelo fez foi a corrente neutra, que apareceu já em 73. Depois o modelo tinha previsto a terceira geração de quarks. A primeira parte, quer dizer, o quark bottom já aparece em 78. Aí o modelo previu W+, W- e zero para aquelas massas. Aí essas massas apareceram em 82, 83. Depois veio o quark T, em 95. Depois veio o neutrino do Tau, em 2000. Então, aquelas partículas que tinham sido previstas pelo modelo, elas foram aos poucos aparecendo. Então, o modelo tem uma certa universalidade, porque ele tem um mínimo número de parâmetros, né? E, ao mesmo tempo, ele trabalha, quer dizer, ele introduz, claro, um campo que vai ser aquele que vai gerar as massas. Então, essa é a ideia, essa é a única defesa, vamos dizer assim, que eu teria para dizer por que o modelo, a teoria eletrofrágil andou tanto tempo assim. Né? Em palavras simples, só para não biologia, assim, a história do 10 do 1000, para mim a dificuldade da 1000 e a facilidade da 10, sei. Se é, por exemplo, vamos dizer, você acredita em Deus? Não apague. Então, a pergunta é, você acredita em Deus? Quem é o Deus da física? O Deus da física é a simetria. Então, aqui tem um Deus, aqui tem outro Deus, então você está com duas simetrias. Tudo bem. Você tem um Deus, eu acredito, tudo bem. Mas de repente, no final, você não esquece esse Deus. O meu Deus é esse aqui. Entendeu? Então, essa troca de deuses me incomoda. Sim. Entendeu? Essa seria... Constantino fez por decreto. Mas eu acho há um quê de criatividade e invenção em qualquer lei física. Vamos? Há um quê de criatividade e invenção em qualquer lei física. Eu acho que não tem que ser escravo de um único Deus ou dois únicos deuses. Não, eu discordo de vocês. Física quem que é Einstein? Einstein encontrou um Deus. Agora ele está luz. Não, mas Ele encontrou e daí ele tirou tudo. você tem um dado material às Não, vezes. vamos discutir nesse tipo. Simetria. De repente você vê que as coisas se alinham. Quer dizer, o sistema te impõe uma nova simetria. Não, daí você descobre outro Deus. A física está atrás de Deus. Essa é não, mas vamos ser físico. Não, eu quero dizer assim, esse novo Deus se impôs naquela escala de energia, né? A gente não colocou ele lá, né? A gente não Ele tá... foi colocado. Mas foi colocado no anterior, né? O Deus que apareceu, ele se impôs. Está tendo Né? uma A gente tem que discussão observar a muito carga boa. elétrica. Está tendo o padre Paul Schweitzer, lá da PUC, né? Um padre, uma pessoa fantástica. A gente conhece ele, é muito amigo do Dória, eu conheci ele mais através do Dória. Ele foi meu professor na PUC, mas eu era professor aluno,
não conhecia muito bem. Depois, o Padre Paul, ele é doutor em matemática, Princeton, veio para o Brasil já há uns 40 anos, ele deve estar no Brasil, né? Quando eu entrei na PUC, o Paul já era professor lá. Ele está no Brasil há uns 40 e poucos anos, né? E ele é jesuíta. Hã? Dos anos 70 que ele veio, né? Então, e ele está organizando uma série de debates na PUC muito interessantes sobre ciência e religião. Quer dizer, ele professa, ele é padre, jesuíta mesmo, né? Crente, assim, convicto. Ele está fazendo uma série de debates na PUC 2 vezes por mês. Você não tem recebido os e-mails, não? Ah, agora é fantástico. Ele está fazendo os debates e está procurando pessoas que misturem mesmo, sem preconceito, física e matemática com religião. Então, vai ter uma... a última que teve foi dia 27 às quintas-feiras, 5 horas da tarde. A última que teve foi dia 27 de abril. Depois, eu precisava que você tivesse na lista de e-mail. Ele confunde e-mails. Ah, então eu vou te passar os e-mails. Então. Eu até sugeri um nome para ele, de um rapaz que até concorreu à Bolsa PCI aqui do CBPF, o Bruno Carvalho. Ele foi aluno do Piguet. E esse rapaz também tem, ele é profundamente assim, ligado, ele é brasileiro, mas ele se converteu vamos dizer assim, a religião de Moisés, né? Quer dizer, vamos dizer, religião hebraica, ele é hebreu, vamos dizer assim. O Moisés fez a travessia. O Moisés da travessia. E ele até ele tem uma palestra, ele tem um artigo muito, vou passar para vocês, ele tem um artigo muito interessante sobre Deus único e física, ele trabalhou com Loop Quantum Gravity, então ele tem umas ideias interessantes, não é uma louquice, é coisa inteligente. E o Padre Paul está organizando um debate nessa direção, de física, ciência e fé. O tipo de debate é ciência e fé. Então vale a pena, se alguém de vocês... Eu vou passar o e-mail para vocês, quando ele me escreveu o e-mail, eu vou passar para o grupo, porque é uma coisa... São pessoas inteligentes que estão lá. Tem chamado grandes pessoas, assim, pessoas das áreas de letras, pessoas de matemática. Ele estava até procurando, dessa vez, uma pessoa que pudesse falar de cosmologia. Aí eu dei o nome do Bruno, que o Bruno tem uma discussão cosmológica muito interessante em conexão com a Gênesis, no livro do Gênesis. E ele lê os escritos no hebreu mesmo, no hebraico mesmo, né? Então eu passei o nome dele. Então eu estou só colocando isso porque você surgiu aqui a discussão quase que teológica. Então, mas é legal esse fórum. Existe também um Deus laico, vamos chamar assim. Sei. Tá? Então, quando o White viu a Invariância da Luz, a Invariância da Luz é um Deus laico. Ela impôs assim, ela é um absoluto, ela se impôs. Então, e vou dizer, as simetrias não são tão fortes quanto a Invariância da Luz, assim, mas são os nossos pequenos deuses que nós temos, para nos guiar. Então, o problema é o seguinte, quando você confunde, você entra com Deus, no final sai com outro Deus, entende assim? Isso não é tão simples. Isso aí é culpa de Mohamed Abdul Salam. Isso aí é... Sabe que o imã lá estava dessas misturebas. Bom, então vou abrir o tópico, porque a gente já está mais ou menos caminhando para o final da aula, mas eu vou abrir o tópico. Vamos tentar ver agora uma aplicação interessante, que é identidade de ordem no modelo supersimétrico, que mistura férreos com bóson. O modelo de Veres-Mino, né, é um modelo, vamos dizer, não precisa saber supersimetria, o que precisa saber é ler um lagrangiano. A gente vai ter um lagrangiano aqui, que expressa o que a gente chama de supersimetria simples, supersimetria n igual a 1 em 4 dimensões. É um modelo baseado em campo de matéria. Eu tenho aqui um campo escalar A e aqui um campo pseudo-escalar B. Aí tenho aqui um campo fermiônico e aqui tem outros dois escalares, um escalar F e um pseudo-escalar G. Então, vamos dizer assim, vou formular um modelo em que eu tenha esses campos aqui. Um escalar, pseudo-escalar, vamos chamar assim, escalar, vamos colocar assim, escalar 0 mais, pseudo-escalar 0 menos. Pseudo-escalar. Esse aqui é férmio, em meio. Aqui escalar 0 mais. E aqui escalar 0 menos. Menos é de paridade, tá? Pseudo-escalar. Então eu tenho dois pseudo-escalares, dois escalares e um férmio em meio aqui. Na verdade, um férmio real. Um férmio de Majorana. Não é um férmio de Dirac, não. É um férmio de Majorana. Esse modelo pode ser a base para se construir também uma eletrodinâmica. Porque a gente sabe, esses campos todos são reais, né? Mas a gente sabe que a partir de dois férmios de Majorana, se nós pegarmos um férmio de Majorana psi1 e combinarmos esse férmio de Majorana psi2, eu posso sempre escrever aqui, posso ter aqui o férmio de Dirac. E aí pode descrever o elétron, pode. Ou se eu pegar esse campo aqui, psi1 menos e psi2, eu vou ter aqui o campo
Dirac conjugado de carga. Então, quer dizer, eu posso sempre a partir de dois. Então, se eu combinar dois multiplates desse, eu posso formar um Fermi Dirac. Esse multiplate aqui, vamos dizer assim, é alguma coisa mais toy model, no sentido de que eu não estou descrevendo uma física de muita realidade, porque eu tenho um Fermi de Majorana. Nós ainda não temos na física de partículas o Fermi de Majorana. Tem o Fermi de Majorana na matéria condensada, lá nos isolantes topológicos. Mas a gente ainda não sabe nem se o neutrino é Majorana. Então, eu estou pegando esse modelo aqui como um toy model, né? Quer dizer, esse modelo aqui é um modelo chamado de Versumino, né? Que é um toy model para introduzir a supersimetria. Mas é claro que eu posso construir um modelo realístico a partir desse modelo. Por exemplo, se eu combinar esse escalar, se eu pegar dois multiplates desse tipo, então eu pego um multiplate que vai ser um campo, sei lá, que um campo psi, aí eu pego aqui um outro campo tenorial aqui que eu vou chamar de zeta, e aqui eu posso pegar, aqui eu tenho FG, vou chamar aqui um H e um K. Então, vamos dizer, eu teria um outro multiplate, aí eu posso combinar A mais IQ, forma um escalar carregado, Psi mais Xi mais zeta, eu formo um Fermi de Dirac. Então, ou seja, a partir desse modelo aqui, eu posso construir modelos realísticos para descrever elétrons, pósitrons, fótons, etc. Então, o modelo escalar é uma matéria que a gente chama de modelo mínimo de matéria supersimétrica. Então, esse modelo aqui, ele gera um lagrangiano. Eu posso escrever um lagrangiano, que é esse lagrangiano aqui. O lagrangiano de Klein-Bordon para o escalar A. O lagrangiano de Klein-Bordon para o pseudo-escalar B. O lagrangiano aqui de Majorana. Separado, Mi, Mi, Psi. Aí vamos ter aqui um meio de F2, mais um meio de G2. Então, seria o lagrangiano cinético. Então, o primeiro termo é esse. Depois eu posso construir um termo que vai envolver um parâmetro de massa. Alguma coisa que tenha M a F mais N vezes menos meio N separado psi. Então tem um termo de massa que mistura esse escalar com esse escalar. E o termo de massa que mistura esse pseudo-escalar com esse pseudo-escalar. E o termo de massa com o termo de Majorana. E agora eu posso ter termos de interação. Então a gente tem aqui um termo que vai ser G, A2F, menos G, 2, a gente tem um termo aqui mais 2, G, A, G, nós temos um termo aqui G, separado, A, temos um termo aqui, então, esse é o que a gente chama aqui, é o lagrangiano supersimétrico de Versumino. Então, supersimétrico por quê? Porque ele deve ter, né, algum tipo de simetria aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente está dando estou dando essa informação. Quem nunca estudou supersimetria não precisa se preocupar, basta saber o que é Fermi. Então, tem aqui Fermi, a ação típica de Dirac, de Majorana, e esses termos aqui, termos quadráticos. Então, esse setor aqui é o setor quadrático, até aqui são as massas, né? E aqui os setores de interação, que é o termo cúbico, e aqui os acoplamentos de um cálculo. E esse lagrangiano. E a questão que a gente tem aqui, esse lagrangiano aqui não é invariante. A ação, vamos colocar assim, a ação de Versumino, que é dada por essa densidade de lagrangiano, ela é invariante. Então vamos dar agora o conjunto de simetrias. Quer dizer, delta S de Versumino é zero. Na verdade, a variação do lagrangiano de Versumino não é zero. A variação do lagrangiano de Versumino não é zero. Ela é a derivada de uma, vamos dizer assim, uma quadri, vou botar aqui alguma coisa desse tipo. Se a gente fizer
Vou dar as transformações que esses campos têm. Se a gente colocar direitinho isso nesse lagrangiano, a gente vai ver que a variação do lagrangiano vai ser uma quase divergência. E aí, pensando que esses termos aqui, então, em termos de ação, vão ser termos de superfície, né? Então a gente não vai estar mexendo no que está dentro do volume de integração, mas apenas na superfície, a gente tem uma simetria da ação. Então a supersimetria é uma simetria da ação, mas não é uma simetria do lagrangiano. Para o lagrangiano ela dá uma quase divergência. E aí a gente tem as transformações de supersimetria aqui. Então a gente vai ter a variação desse, como é que o campo A se transforma. O nosso campo A, ele é um escalar, ele vai se transformar. Então a nossa simetria, ela é caracterizada, quer dizer, o parâmetro da simetria já não é mais uma função, não é mais um escalar. O parâmetro da supersimetria, vamos colocar assim, é um spinor. Eu vou chamar de um spinor epsilon. Um spinor de Majorana, um spinor que satisfaz a essa condição. Matriz de conjugação de carga atuando no epsilon barrado, transposto é igual ao epsilon. Essa operação aqui é conjugação de carga, epsilon dado, gama zero, transposto igual a epsilon. Por sua vez, isso aqui vai ficar C, gama zero, transposto, epsilon estável. Transposto dado, exatamente, igual a epsilon. Aí aqui a gente usa a propriedade de conjugação de carga, C, gama zero, C é menos 1, então isso aqui é a mesma coisa que pode ser menos 1, pode ser, pode ficar gama zero, C, epsilon estável, igual a epsilon. Então isso aqui é o que caracteriza o spinor de Majorana. Matriz gama zero, na álgebra de Dirac, a matriz de conjugação de carga, que a gente sempre pode calcular, qualquer representação, eu tenho ela. Então, esse férmion, o parâmetro dessa simetria, é um spinor que satisfaz a essa condição. Estou só colocando isso. Então, é um spinor de Majorana. O parâmetro da supersimetria é esse epsilon, que é um spinor de Majorana. E aí, quem quiser fazer esse exercício uma vez na vida, pode fazer, é mostrar que esse lagrangiano não é invariante, mas se transforma como uma derivada total, o que deixa a ação invariante. E aí a transformação do nosso A é epsilon barrado psi. A transformação do nosso B real é I epsilon barrado gama 5 psi, porque me dá um caráter pseudo-escalar. Isso aqui é um escalar, aqui é um pseudo-escalar. Depois, a transformação do psi é alguma coisa como derivada de A mais I gama 5 derivada de D gama I epsilon mais F epsilon G. Nosso sinal aqui é mais ou menos. Vocês podem acertar. Então, essa é a transformação do A, essa é a transformação do B, essa é a transformação do psi. Agora, vamos ter aqui a transformação do F. Tá? Vou pegar aqui essas cabeças que eu trouxe aqui. Acho que eu anotei ela num pedacinho de papel. Transformação do F, tá? Para epsilon barrado, gama I, e a transformação do G. Epsilon barrado, 5, gama I, psi. Então tá, nós temos esse conjunto de transformações aí. Todos esses campos, né, pertencem então ao mesmo chamado supermultiplete. Eles se transformam entre si. E quem faz a transformação é esse parâmetro epsilon, né? Está ligado dessa forma. A gente pode expressar também, sendo um férmion de Majorana, vale essa relação. Eu posso escrever sempre epsilon barrado como sendo menos epsilon transposto e a matriz de conjugação de carga menos 1. Essas são propriedades só de spinores, né? Muito bem, bom, isso não é tão importante. O que é importante é que eu tenho essa ação e que aplicando essas transformações nessa ação eu vou chegar a uma equação, uma transformação desse tipo que vai me dar uma ação invariante. Então eu tenho uma simetria global, um parâmetro fermiônico, mas que agora mistura tudo, mistura férmions com bósons. Essa transformação aqui, a variação de um bóson não é linear no bóson, é linear no férmion. A transformação desse bóson é linear nesse férmion. A transformação do férmion é linear nos bósons.
Aqui, esse bóson, esse escalar. A transformação desse escalar é linear em psi e a transformação desse pseudo-escalar é linear em psi. Então eu tenho um conjunto de transformações lineares que misturam termos com bóson. É uma simetria da minha ação. Então, quando eu escrever o meu gerador funcional, Professor, pode falar. O fato de aparecer os mesmos M's em cada um dos termos é sinal disso que você está falando, de que existe algum tipo de múltiplo maior, né, que engloba essa galera toda? Exatamente. Então, e a gente vai ter as identidades de Otto vão mostrar que todas essas massas realmente tinham que ser iguais. Tá? A ideia é essa. Isso aqui é a teoria clássica. A pergunta é, se eu quantizar essa teoria, essas massas, porque aqui vocês podem observar o seguinte, Euler-Lagrange, tranquilo. Todo mundo sabe tirar a equação de Euler-Lagrange. Se nós tirarmos a equação de... Se a gente pegar esse termo aqui, ó, observa que esse termo aqui tem derivada, são termos cinéticos legítimos. O campo F tem uma estrutura muito diferente. O campo F, ele não tem derivada, mas ele é um campo legítimo, está no multiplexo, ele se transforma. Mas eu posso pegar esse termo aqui, e tudo que tem F, eu vou pegar esse termo aqui, e esses dois termos aqui que tem F. Então a gente pode escrever esse termo assim, no meio de F mais, vou colocar aqui, MA mais G2 menos GE ao quadrado. Esse termo aqui ao quadrado. Se eu levar esse termo aqui ao quadrado, então talvez eu pudesse levar um fator meio, aqui já tem esse meio. Se eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou produzir. O primeiro termo é o meio de F2, está aqui. Aí eu vou produzir um termo aqui que vai ser o meio de M2A2. Então eu vou descontar esse termo aqui. Eu estou só completando o quadrado. Eu tenho esse termo aqui que é quadrático em F e esses termos que são lineares em F. Então eu estou completando o quadrado. Peguei tudo e joguei num quadrado único. E aí agora eu vou começar a gerar. Então o meio de F2 foi gerado. Esse termo aqui é espúrio. Está sendo descontado aqui. Aqui também vai gerar um termo espúrio que vai ser, vai ficar menos o meio de G2 a 4. Esse termo aqui saiu. Eu vou também tirar esse termo aqui que vai ser menos o meio de G2 D4. Depois eu vou produzir um termo aqui misto. 2M vai ficar MAF, que é esse termo que está aqui. Então esse termo aqui, misto aqui, né? Esse termo de interferência aqui está aqui. Eu não preciso subtrair, estou já reproduzindo ele. Depois eu vou ter esse termo aqui que vai ser 2, um meio vai cancelar, GFA2. Então esse termo aqui também está reproduzido. Opa! Gente aí? Opa, tá na hora. Da dominante aí. Polícia, né? Aí, dominação, tá certo. Você faz esquece umas 4 meia. E aí a gente vai ter esse termo cruzado aqui. Tá aqui, a 2F. Depois eu vou ter esse termo aqui, E2F. Esse termo cruzado aqui também está produzido aqui. Agora, eu cruzei esse com esse, esse com esse, esse com esse. Agora, eu vou ter que descontar esse termo, eu vou produzir um 2mg sobre 2, vai ficar menos mg a 3. Esse termo cruzado aqui vai ser produzido, mas ele não se encontra, então eu tenho que tirar ele. Depois esse termo aqui também, eu vou ter que cruzar, vou tirar menos mg, vai ficar mais mg AB2, tirei esse termo aqui, e depois esse termo aqui cruzado, que vai ser G2, né, vai ficar menos 2, G2, vai cancelar, vai dar mais G2, A2, G2. Então, muito bem, eu posso escrever tudo que tem F dessa forma aqui. E aí aparece esse termo, esse termo, esse termo. Então agora nada me impede de redefinir. Eu vou chamar isso tudo que está aqui F mais MA mais GA2 menos GB2. Vou chamar isso aqui de um F'. É um campo F'. Então isso aqui é um meio de F' ao quadrado. Então esse termo que fica um meio de F' ao quadrado. Esses termos aqui. Então eu redefini um novo campo, F'. E aí a equação de Euler-Lagrange tem zero, porque ele vai aparecer no Lagrangiano como um meio de F' ao quadrado. A equação de Euler-Lagrange dele é igual a assim. Então, ao fazer esse quadrado, eu redefino esse campo e ele automaticamente é nulo pelas equações de movimento e sobra isso tudo aqui. Então eu posso, esse campo é o que a gente chama de um campo auxiliar.
Ele está no lagrangiano, mas ele pode ser jogado fora a qualquer momento, mediante esse procedimento aqui. E aí o que eu estou vendo é que o papel desse campo, quando eu jogo ele fora, eu estou vendo uma massa do campo A, estou vendo uma interação quártica do campo A, começo a ver as interações com A, começo a ver que é uma interação cúbica do campo A, e assim vai. Posso fazer a mesma coisa com o campo G, mas não estamos fazendo isso, nós estamos deixando esses campos porque é mais vantagem, porque a gente consegue ter transformações completamente lineares. Mas são campos legítimos, né? Só que são chamados campos auxiliares. Eles aparecem no lagrangiano de uma forma completamente algébrica. Eles não têm dinâmica. Eles não têm derivada. Então tá aqui. Muito bem. Então tem as transformações, tem esses campos aqui. E aí quando a gente for definir, né, o nosso gerador funcional, eu vou acoplar cada campo a uma certa corrente. Então vamos lá. Então vamos integrar sobre todos os campos aqui, então vamos integrar sobre A, sobre B, sobre psi barrado, psi, né? Só que psi barrado e psi são a mesma coisa, que é um verbo de uma grama. Vou integrar sobre E e vou integrar sobre G. Aí vamos ter aqui o termo da ação, que é a ação completa, e vamos colocar aqui os termos de fonte. Então vamos colocar aqui. A gente vai ter aqui a corrente JA acoplada ao campo A. Corrente JB acoplada ao campo B. A corrente J psi barrado, vamos dizer, essa corrente aqui acoplada ao psi. Então eu posso aqui também colocar. Então, como psi barrado e psi são a mesma coisa, eu deixo isso aqui. Se eu fosse um ferro de Dirac, eu precisaria introduzir um psi barrado e um J psi. Mas isso aqui esses primeiros aqui são Majorana. Então esse objeto aqui é naturalmente real. Depois aqui eu vou ter um JF vezes F e um JD vezes G. São os termos de fonte. E aí, vamos proceder exatamente como a gente fez da outra vez. É uma simetria global. Então, a variação do funcional JG, se eu quero que esse funcional seja invariante, esses elementos, essas transformações deixam esse jacobiano invariante, a ação é invariante, então toda variação vai vir daqui. Quer dizer, basicamente, o meu ΔZ, ele vai, isso tudo aqui fica igual, a ação continua aqui, e aí eu vou produzir o termo que vai ser cada corrente acoplada com a variação do seu. Agora pegar JA, epsilon barrado, psi, mais JB, tem I aqui, epsilon barrado, gama 5, psi, e assim vai. Quer dizer, cada corrente vai estar acoplada à variação do campo correspondente. Variação de supersimetria. Então eu vou gerar, exatamente como a gente fez da outra vez, um conjunto de identidades. A partir daí eu vou substituir, usar o gerador funcional gama e substituir o JA, por exemplo, por D gama DA. Então, eu vou escrever agora, mas ao que vem a gente vai trabalhar isso. Hoje a gente vai, a partir daqui, gerar as identidades. Então, essa equação aqui, isso aqui igual a zero, já me dá as identidades de ordem. Então, a partir daqui, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, esse primeiro termo que vai sair daqui, ó, eu vou ter aqui integral, vou colocar aqui integral de 4x, esse primeiro termo que vai sair aqui vai ser JA, que é D gama PA, sinal menos, e aí vai sair daqui epsilon barrado psi. Depois esse outro termo aqui, D gama DB, e epsilon barrado gama 5 psi, e assim vai. Vou escrever, então isso aqui vai ser o meu conjunto de identidade de ordem. E eu vou fazer que nem eu fiz da outra vez. Aí eu vou pegar, por exemplo, essa equação, vou derivar em relação a A, por exemplo. Então eu vou produzir termo e eu vou começar sistematicamente a derivar essa equação e estudar. Cada vez que eu derivar, colocar certos campos iguais a zero. Então eu vou começar a tirar um conjunto de relações entre funções de Green. Só que agora a novidade é que eu vou estar misturando. Isso aqui é bosônico, isso aqui é fermiônico, isso aqui é bosônico, isso aqui é fermiônico. Então a gente vai ter agora um conjunto de identidades de ordem que vão misturar diferentes funções de Green. Então, o que está em jogo aqui? O que nós queremos aqui? Nós queremos saber se esse modelinho aqui, que é clássico, com essas constantes aqui, ele tem essa simetria, se agora, ao quantizar, o que nós vamos fazer? Próxima aula, vamos fazer o power counting aqui, vamos ver quais são os gráficos primitivamente divergentes, vamos renormalizar o modelo, jogar os contratermos, e aí vou tirar renormalização de função de onda do A, renormalização de função de onda do B, do psi, do F, do G. Então, e vamos depois jogar os contratermos de massa,
Então nós vamos renormalizar os campos, vamos renormalizar as massas, vamos renormalizar as constantes de acoplamento. E aí, cada uma delas pode ir para uma direção. Porém, usando as identidades de Log, a gente vai mostrar que, tendo renormalizados, jogados contra termos, que aparentemente podem desequilibrar todos esses, essa massa pode ser uma, depois que eu renormalizar, esse aqui pode ter outro valor, esse aqui pode ter outro, isso aqui é uma constante, isso aqui é um G', isso aqui é um G2', isso aqui é um G3', isso aqui é um G4'. Então eu posso destruir, e essas constantes foram importantes para a simetria, eu posso completamente desbalancear tudo isso. Mas o que a gente vai mostrar é que as identidades do OR vão nos indicar que, depois que eu renormalizar, tudo continua igual. As massas que vão aparecer aqui, não sei, não a mesma aqui, mas vão aparecer massas renormalizadas, mas esse balanço entre essas constantes de acoplamento vai tudo se manter. Então, depois de nós renormalizarmos, nós vamos ver que existe só uma constante de acoplamento, existe só uma massa. Então, o papel das identidades de ordem aí vai ser, um caso simples, né, que é uma simetria global, mas vai ser mostrar que a teoria clássica tem a simetria. Se na teoria quântica tem a simetria, as identidades de ordem vão me mostrar que, ao renormalizar, as renormalizações vão ser todas amarradinhas, completamente amarradinhas, pelas identidades de ordem, de tal maneira que o próprio lagrangiano renormalizado mantém a simetria do lagrangiano clássico de partícula, que isso poderia não acontecer. Você pode, depois que você renormaliza, você vai mexer nas constantes de acoplamento, você vai mexer nos parâmetros, e quem diz que os parâmetros vão se mexer de tal maneira que quem fizer o cálculo inicial na teoria clássica vai ver que é crucial que todos esses coeficientes sejam exatamente os mesmos para que a gente mostre que o lagrangiano, no final do dia, varie como uma derivada, uma variodivergência. Então, para chegar a isso aqui, é crucial esse equilíbrio entre esses N's e entre esses G's. Então, depois que eu renormalizo, justamente eu vou mexer em todos os N's e em todos os G's. Cada um pode ir para um canto. O que a identidade de ordem vai me mostrar é que, fazendo a renormalização e usando as identidades de ordem, ninguém vai para canto nenhum. Continua tudo igual. Então, isso a gente vai mostrar. Então, o papel da identidade de ordem é assegurar que a teoria renormalizada também é supersimétrica. Então, as identidades de ordem vão nos guiar na hora de nós fazermos as renormalizações. Então, eu só queria fazer esse exemplo, porque a gente está estudando supersimetria, né, no curso, e é um exemplo assim, bem interessante, porque é uma simetria global e que mistura férmio com bóson. Então, a gente vai mostrar que o férmio e os bósons se renormalizam da mesma forma. Tem uma ligação muito forte entre bóson e férmio. Isso eu quero mostrar. Isso é a próxima aula. Próxima aula. Do curso Presidente Temer. De quê? Do curso Presidente Temer. Curso Presidente Temer? Por que você está chamando desse curso? Porque é um curso golpista. É uma boa, né? É uma boa. Por quê? Curso golpista. Quem é o Patilha, quem é o... Terminou? Terminou. Se não tivesse terminado, ela estava... Ah, terminou? Perfeito? Não,